Excelentíssimo Dr. Lucas Garbotti da Mota, digníssimo presidente da Igreja Tribunal do Júri da Comarca de Aparecida, recebo aqui as saudações deste defensor aqui da cidade vizinha de Guaratinguetá. É uma honra trabalhar sob a presidência de Vossa Excelência, vi da maneira com que Vossa Excelência vamos conduzir a audiência, a sessão plenária, com a devida equidade, distanciamento das partes, principalmente o respeito e a neutralidade, que é aquilo que o juiz faz no processo, controla, preside e, via de regra, toma decisão. Hoje não, uma situação excepcional, por ser o Tribunal do Júri, mas Vossas Excelências precisam ser vocacionados para a área, porque realmente, dia após dia, tomando a decisão, decidindo o que vai ser o futuro de todas as pessoas, seja na área civil, seja na área criminal. Então, certamente, a profissão de Vossas Excelências tem o peso de uma responsabilidade praticamente que de maneira permanente na vida de Vossas Excelências, certamente o que lhe gera algum desgaste, mas Vossas Excelências estão vocacionados, a magistratura paulista tem um destaque no Brasil e tem demonstrado aí a qualidade de seus membros. Eu tenho certeza que Vossa Excelência, que ainda tem uma longa carreira pela frente, certamente abrilhanta os quadros da magistratura. Então, as nossas saudações, nossos cumprimentos, e mais uma vez, uma honra trabalhar sob o presidente de Vossa Excelência. Ao doutor Jairo Moura da Silva, ilustre representante do Ministério Público, também uma honra trabalhar com Vossa Excelência. Creio que fez a manifestação que Vossa Excelência entendeu cabível. Obviamente que algumas altercações, o júri acaba tendo isso como naturalidade, né? A questão da visão das teses, do que aconteceu ou não aconteceu, mas recebi a vossa manifestação de maneira muito respeitosa, de maneira muito técnica, e assim como disse ao nobre magistrado, tenho certeza que Vossa Excelência também é vocacionado pela profissão. Receba aqui as nossas homenagens. O Tribunal do Júri é algo que, no direito, pelo menos eu entendo como a parte mais pulsante do direito, uma coisa mais ativa, uma coisa mais movimentada e, ao mesmo tempo, desgastante. Né? Desgastante, exige horas de estudo e a dedicação de Vossas Excelências que figuram no quadro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Certamente tem muito trabalho, mas também gratificante por poder lutar pela justiça. Então, as nossas saudações, nossos respeitos e nossas homenagens em nome, posso aqui dizer, da OAB Guaratinguetá, onde nós integramos também o cargo de diretoria. Nossas saudações, doutor. A doutora Laise Avuni Bahia Achiuchi, da Comarca de Tremembé, agradeço a vossa ajuda. Vossa Excelência foi o braço direito aqui na preparação dos estudos, na análise dos autos, bem que em cima da hora, Vossa Excelência se disponibilizou a ajudar esse advogado. Eu tenho profundo respeito por Vossa Excelência, já conheci um pouco do seu trabalho, fiquei mais feliz ainda de ver a maneira organizada, a dedicação, a profundidade com relação aos autos do processo, o estudo e a ajuda que Vossa Excelência me proporcionou aqui. E muito bem-vinda. Espero que esse seja o primeiro de muitos plenários de júri, que eu tenho certeza que atuaremos juntos. Muito obrigado, doutor. Quero também saudar aos nobres policiais, agentes penais, policiais militares, pelo desempenho, pelo trabalho que fazem perante a nossa sociedade, Vossa Excelência da área de segurança pública, e todos nós sabemos da dificuldade enfrentada no nosso país,
Todos nós sabemos da não valorização da profissão de Vossa Excelência, principalmente no que se refere a rendimento. Nosso país, acho que ainda deve muito a Vossas Excelências. Então, eu quero que fique registrada a homenagem que leve ao comandante de Vossa Excelência as saudações desse defensor e que saiba que eu tenho um enorme respeito e admiração pela profissão de Vossa Excelência, que é primordial para a organização da nossa sociedade. Então, os nossos cumprimentos e as nossas saudações. Agradeço aos oficiais de justiça, à serventia, aos cartorários, todos que figuram na administração da justiça, cada um com funções extremamente importantes que fazem com que tudo isso aqui funcione. O oficial de justiça, que é um profissional que desempenha várias funções técnicas, rala na rua, procurando pessoas a serem citadas. Ninguém gosta de receber citação de oficial de justiça, né? Nem jurado, nem ninguém, porque, via de regra, algum compromisso, alguma coisa que se cria ali no momento, quando fala assim, ó, vem um oficial de justiça atrás de você, né? Todo mundo já não se sente tão confortável, mas Vossas Excelências desempenham com brilhantismo e têm um grande destaque em toda a administração judiciária, sendo aí uma engrenagem de fundamental importância. Nossas saudações que eu estendo aqui, especialmente aí aos cartorários, aos funcionários da primeira vara local. Senhor jurado, senhoras juradas, muito obrigado pela atenção. Eu vi que Vossas Excelências formam um corpo de conselho de sentença extremamente atencioso. Eu sei que é uma coisa que foge muitas vezes da naturalidade da profissão de cada um aqui, porque temos professores, temos profissionais comerciantes, profissionais de todas as áreas que não optaram ou não se voltaram para desempenhar alguma função dentro do Poder Judiciário. E Vossas Excelências são hoje aqui chamados por ter uma conduta ilibada, por ter um passado irretocável, por serem considerados pessoas que são cuidadosamente pensadas da sociedade para que possam vir aqui hoje decidir sobre a vida de um ser humano. Então, quero agradecer demais o presente de Vossas Excelências. Muitas vezes eu sei, já participo, acho que há mais de 10 anos, principalmente no plenário lá em Guaratinguetá, e eu sempre falo que, às vezes, o jurado, quando ele tem um nome muito sorteado, muitos torcem, óbvio, né, para serem dispensados e tal. Conheço alguns professores, alguns jurados que falam que até gostam, quando chega lá e é dispensado, você ganha tal. Dentro daquele sorteio, dentro daqueles 25, dentro disso que aqui comparece, alguém vai ser sorteado. Então, só me resta agradecer a Vossas Excelências pela atenção, pela dedicação à causa, porque eu não gostaria de estar no lugar de Vossas Excelências, porque decidir se manda uma pessoa para ficar mais de 30 anos na cadeia, ou se faz um equilíbrio da maneira com que a gente vai interpretar os fatos que ocorreram nesse caso, e respeitosamente, eu usei a palavra tragédia, é uma tragédia familiar para todo mundo. Sabe? Aqui a gente costuma dizer que o Tribunal do Júri, ele é o Tribunal das Lágrimas, porque existem sim a parte que leva um prejuízo, muitas vezes, bem maior do que a outra parte, mas aqui é um tribunal que não tem vencedores, que não tem vencidos e não tem vencedores. Porque se um réu inocente é condenado, a justiça perdeu.
E da mesma maneira, se alguém culpado é inocentado, a justiça também perde. E vossas excelências têm essa responsabilidade que eu não gostaria de ter sobre os ombros, de decidir o futuro de uma pessoa, o futuro da sua família, o futuro de seus filhos. Nós entendemos que a promotoria, que é a parte autora da ação penal, que propõe que alguém seja processado por isso, aquilo, ela apresenta uma tese. Ela apresenta uma tese. A defesa, muitas vezes, traz a antítese, no outro lado da visão. E vossas excelências vão nos entregar a síntese da questão. Porque muitas vezes, e nós, é aquela história, o uso do cachimbo entorta o canto. Todos nós, excelência, de acordo com a nossa criação, de acordo com o local onde nascemos, de acordo com a educação que nos foi dada, nós temos alguns viés. Normal. Alguém tem uma influência, um tem um viés para uma ótica mais acusatória, outro tem um viés para uma ótica mais defensiva. E vossas excelências precisam fazer esse pêndulo, porque ambas as partes podem errar. O ser humano é falho. Não é porque uma pessoa é juiz que ela vai acertar a vida inteira, que é promotor ou advogado, que vai acertar a vida inteira. Tanto é que a gente vê diariamente. A pessoa, às vezes, é condenada aqui, absolvida lá, condena de novo. São questões jurídicas que são colocadas com aquilo, com coisas que são elucidadas no processo e que vai ter uma interpretação jurídica de formas diversas. Então, é um peso muito grande, eu sei da responsabilidade, do desconforto, né? Vossas excelências têm que sair ali do convívio com as vossas famílias, administração dos negócios, da profissão, saindo do núcleo de origem de vossas excelências para vir aqui desempenhar um papel de tamanha importância, de tamanho peso, de tamanha significância. Então, excelências, eu me comprometo aqui com vossas excelências a discutir e a trazer todos os detalhes, qualquer detalhe do processo para discussão. Não pescar do processo, pensar do processo só aquilo que interessa a determinada tese. Não vou aqui defender uma legítima defesa própria do réu. Não tenho para falar, numa legítima defesa, como o promotor explicou aqui. Agora, existem coisas que também eu hei de não concordar, porque, por exemplo, falou-se muito aqui da verdade, da mentira. No processo judicial, nós temos a busca incessante pela verdade, que é a tal a expressão que a gente usa em direito da verdade real dos fatos. A verdade real dos fatos dentro de um processo é quase que impossível de nós identificarmos com uma precisão cirúrgica, com 100% de certeza. Porque são vários ângulos da história, nem sempre as pessoas que participaram daquele fato, elas estão totalmente equidistantes daquilo que aconteceu, para que possa dar uma opinião, uma afirmação sobre aquilo que realmente aconteceu, cada micro detalhe. Cada um tem o seu interesse na causa, um tem interesse em fazer com que a pessoa seja condenada a um tempo gigantesco, cadeia, e é óbvio que quem está naquela posição, de maneira instintiva, vai ter que fazer a sua defesa.
Então, essa questão da verdade, ela é muito relativa, porque nós temos aqui algumas informações de ordem técnica. Por exemplo, a questão do laudo lá, que realmente não constatou a lesão, alguma lesão percurgante na coxa do réu. Agora, nós vimos as fotos ali, do doutor exibiu, e existem até ferimentos ali do lado esquerdo do rosto dele que o laudo não relatou. O laudo não relatou. Ora, se ele tem escoriações no próprio rosto que o laudo não descreve, quanto mais será que fizeram colocar o sujeito numa máquina de exame, alguma coisa, para examinar minuciosamente aquilo que ele suportou de ferimento ali ou não? O laudo é uma coisa assinada por um perito, por um médico, e mesmo assim não retratou com fidelidade os reais ferimentos que ele suportou. Ferimentos visíveis ali para nós que não somos técnicos especialistas na área, e o laudo simplesmente diz que ele tinha um ferimento na região aqui do rosto do lado direito e ignorou os outros ferimentos. E nós pudemos ver ali, e posteriormente até vão mostrar novamente, mas obviamente tentar não ser cansativo com as consequências, mas é óbvio que nós, por mais que nós tenhamos aqui tomado o tempo de Vossa Excelência durante uma razoável quantidade de tempo, mas nós estamos falando de uma condenação que pode ultrapassar patamares aí de acima de 20, 30 anos. Quem vai decidir isso, caso haja uma condenação, é o doutor juiz de direito, né? Mas é óbvio que por experiência, pelas qualificadoras, né? Nós ainda vamos esmiuçar aqui, a questão do feminicídio, por exemplo, ele permite que o desafio de uma pena começaria ali dos 12 a 30 anos, que essa pena ela pode ser duplicada, pode ser aumentada de um terço até a metade, se reconhecida a questão do feminicídio. Então, essa compreensão de Vossa Excelência com relação a essa questão temporal, por mais que seja cansativo estar aqui, mas a nossa atitude aqui de hoje vai refletir sobre muitos e muitos e muitos anos da vida aqui do Francisco. Eu observei também, o nobre promotor falou muito sobre essa questão da escalada da violência, né, que realmente ocorre em algumas questões aí de violência doméstica. E aqui, no caso específico, eu não consegui visualizar efetivamente esse tipo de escalada, uma vez que a própria senhora Ângela falou aqui que realmente, infelizmente, ela sofria agressões por parte do réu, mas falou-se também, e existem mais relatos no processo, que jamais houve ali uma tentativa de homicídio, que jamais agrediu um objeto, seja com faca, seja com qualquer objeto, um pedaço de madeira, sei lá, qualquer coisa, qualquer objeto que sirva para agredir alguém. Ele fez errado, sim. Eu não estou aqui para santificar o senhor Francisco, não. Não estou aqui para santificar ninguém. Ele sabe que ele cometeu um erro. Agora, vamos analisar ponto a ponto esse erro para que se dê a César o que é de César. A medida da culpabilidade dele, a condenação que ele vai receber aqui hoje, tem que ser uma condenação que seja compatível com a atitude que ele tomou em acordo com aquilo que diz a lei. Não uma interpretação mais punitiva para simplesmente querer que ele fique o resto da vida preso. Então,
Não houve essa questão da escalada, até porque não existe prova nos autos, excelência. Os juízes, vossa excelência, hoje são os juízes do fato. O juiz ele precisa de prova. Falou-se que existiu uma agressão durante tanto tempo. Não existe uma centena de provas disso no processo. Não que eu esteja duvidando totalmente da palavra da senhora Ângela. Só que é óbvio, excelência. É óbvio. É só a gente se colocar no lugar de uma pessoa que perdeu a mãe da maneira que perdeu. A gente vai falar alguma coisa para querer beneficiar a pessoa que teria sido culpada sobre isso? É óbvio que um ajustezinho para cá, um ajustezinho para lá faz toda a diferença. Houve aqui praticamente, por parte da senhora Ângela, depoimentos bem diferentes, né? Bem diferentes. Eu vou trazer para Vossa Excelência aqui algumas coisas que ela falou em juízo, na audiência que antecede essa, que é uma audiência que decide se o réu vai a júri ou não. Então, existe, sim, uma incompatibilidade ali de discurso e ela foi muito clara quando ela disse que não recebeu ameaça nenhuma, nem por parte do réu, nem por parte de familiares do réu. Não houve ameaça. Ó, vai lá e não fala tal coisa, que senão vai acontecer alguma coisa para você. Não houve sequer indícios disso no processo. Né? Ela se manifestou espontaneamente durante toda a marcha processual, né? Tanto em fase de delegacia de polícia, que é uma fase que antecede todo o curso do processo, quanto posteriormente em juízo. E aqui, excelência, uma coisa que eu vou bater muito, que é a diferença entre femicídio e feminicídio. Femicídio é um assassinato de uma pessoa do sexo feminino. O feminicídio, ele é um crime cometido contra uma mulher pelo fato dela ser mulher, pelas condições. Aí sim, realmente, como disse o doutor, aquele preconceito, aquela escalada na sociedade, de toda a nossa evolução, que hoje existe esse tipo de previsão legal, que há pouco tempo atrás não existia. A Lei Maria da Penha é de 2006, ou seja, não tem nem 20 anos. Né? Então, nós não podemos vulgarizar a aplicação dessa lei tão somente para aumentar a pena do réu. Por quê? Vamos imaginar que se ao invés da mãe fosse o pai da senhora Ângela, que provavelmente, o pai já é falecido, tem essa informação nos autos, mas teria mais ou menos a mesma idade, já seria um senhor com idade, e que se fosse ele no lugar ali da vítima, não teria feminicídio. Seria um homicídio comum. Não teria essa acusação de feminicídio. Então, o seu Francisco aqui, ele não teve uma ideia no dia e falou, eu vou matar a minha sogra porque ela é mulher, por causa da condição do sexo feminino. Não existiu isso no processo. Não existiu isso nestes autos. Uma questão muito importante, excelência. A vítima fatal, que a sogra, ela não era do convívio familiar dele. Tanto a senhora Maria falou aqui, quanto a própria dona Ângela falou, ela estava lá de passagem, ela morava com a outra irmã, lá em Caraguatatuba. Ela não era daquele seio familiar. Não existe nenhum tipo de história que ninguém falou aqui, mesmo sem provas, e ninguém falou que algum dia o senhor Francisco teria feito alguma agressão, sequer verbal, contra essa vítima. Não existe essa informação no processo, nem
defendido por ninguém aqui. Nem pelas irmãs da dona Ângela, nem pela dona Ângela. O que aconteceu naquele dia foi um ato totalmente de exceção, em especial com relação à vítima fatal. Ela não era moradora daquela casa, ela estava ali praticamente de passagem, ela não era vítima de agressões familiares, ela não era vítima configurada dentro da Lei Maria da Penha. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Aconteceu um fato gravíssimo, aconteceu. Se já tivesse existido todo um histórico de embate entre as partes aí, alguma atitude provada de que o réu tinha feito alguma coisa contra ela, o réu ameaçou a vítima a vida inteira, dizendo que ia matá-la, falou alguma coisa, se manifestou de alguma maneira, cometeu algum tipo de agressão física ou verbal, mas isso não existe. Então, respeitosamente, eu entendo que aqui não cabe essa alegação da questão do feminicídio por absoluta ausência de elementos que caracterizem esse tipo de organização, esse tipo de qualificadora do crime de homicídio. A gente não pode vulgarizar e colocar essa qualificadora para tudo quanto é crime, quando a vítima é uma mulher. Até sob pena da gente relativizar essa conduta, como disse o doutor aqui, essas condenações, elas vão para as estatísticas, elas vão para estudos, elas vão para órgãos que visam coibir esse tipo de atitude. E a nossa sociedade demorou tanto tempo, excelência, para garantir direito a mulheres que hoje, se a gente imaginar que há 100 anos atrás, mulher não podia votar, mulher tinha que pedir autorização para o marido, numa época, para votar, sabe? Era uma coisa... Hoje a gente vê como se fosse uma época, 100 anos atrás, uma época dos neandertais. Uma coisa impressionante, entendeu? E essas conquistas das duras penas, essa batalha na sociedade, a mulher participando cada vez mais da política, participando cada vez mais do poder judiciário, de todas as maneiras. Hoje nós temos mulheres brilhantes ocupando o cargo da magistratura, da promotoria, na advocacia, e a gente não pode vulgarizar tudo isso achando que quando ocorre um delito que foi grave, gravíssimo, ninguém está aqui querendo suavizar, mas isso aqui pode gerar um efeito totalmente fora dos padrões dentro desse processo. Porque é uma circunstância muito peculiar. É uma circunstância muito própria desse processo. Esse fato que a senhora estava ali como visitante e aconteceu o que aconteceu. Entendeu? Então, eu peço a Vossa Excelência que se atendem a essas questões, porque isso realmente faria uma diferença muito grande aqui. Essa questão da pressão, conforme eu falei para Vossa Excelência, que estou sempre na conjectura de se a vítima sofreu algum tipo de pressão, então, sempre se manifestou de maneira que ela quis se manifestar. E nós temos algumas contradições, sabe, que não pode ficar contido no processo. Nós temos que mostrar tudo a Vossa Excelência daquilo que aconteceu. E é óbvio que, por parte óbvio, da família que teve a perda maior ali, que é de se imaginar que a família vai ficar com uma raiva imensa do réu, é óbvio, isso é normal, qualquer um de nós ficaria. Mas nós temos que nos ater à prova dos autos para que cheguemos a um veredito justo.
Então, eu quero mostrar aqui para Vossa Excelência. Caso seja necessário, a gente coloca bem, mas eu acho que não seja tão necessário assim. Com algumas questões aqui que eu reputo de uma importância significativa. Alguns detalhes aqui, sabe? Da reconstituição que as folhas 4, que é da versão da senhora Ângela, né? Que é a versão que ela conta e tal. E eu quero chamar a atenção aqui para um ponto específico do final dos acontecimentos aí. Isso que a Vossa Excelência deve ter percebido que eu perguntei para ela, com relação ao desfecho de toda a situação trágica ali. Ela mesma fala que com o controle da arma branca, José desfere golpes em direção a Maria. Ângela entra na frente para conter e é atingido. Então foi naquela mesma circunstância que não houve uma agressão primeiro contra uma pessoa e depois contra a segunda pessoa, que é a senhora Ângela. Teria sido ali tudo mais ou menos que no mesmo ato. Segundo Ângela, José empreende fuga do local. Então aqui está um policial figurando, como se fosse ele, saindo do local após o cometimento dos fatos. Por que eu trago isso aqui, Vossa Excelência? Aonde que está aqui as pessoas que teriam segurado o senhor José e feito com que ele cessasse esse ataque? Com relação, principalmente com relação à senhora Ângela. Ninguém conseguiu, nem a polícia no setor investigativo, nem nenhuma testemunha, ninguém conseguiu identificar um só sujeito que teria batido lá no réu, no dia do sábado. Ora, se ele seria linchado pela multidão, se ele foi agredido, como foi, está lá as marcas do balde, mas eu estou dizendo sobre o momento. Sobre o momento. Por quê? Isso faz também uma grande diferença com relação ao ato dele, dos ferimentos causados na senhora Ângela. Porque aqui faz uma diferença gigantesca. Se no momento que ele está praticando algum ato de agressão contra a vítima, chega 4, 5, 6 pessoas e seguram o réu, tiram a faca dele, faz alguma coisa, segura, bate, prende, aí é o que a gente chama da circunstância alheia à vontade do agente. Teoricamente, ele tinha o desejo de tirar a vida da senhora Ângela e só não fez por circunstâncias alheias à vontade dele porque alguém chegou e segurou. Mas não tem uma alma nesse processo que conseguiu localizar alguma testemunha que teria feito isso. A própria senhora Ângela, na versão dela, diz aqui que após aqueles fatos que ela entrou na frente, acabou sofrendo um ferimento, ele se evadiu do local. Ela não disse aqui que foi no momento que acontecia que chegaram populares e teriam segurado o réu à força e feito ele parar com aquela agressão com relação à senhora Ângela. Então, excelência, nós não estamos falando aqui com relação a essa vítima que teve aqui hoje. Nós não estamos falando aqui de uma tentativa de homicídio. Realmente, infelizmente, ele parece que começou a agredir essa pessoa. A mãe dela pegou a faca, nas palavras da senhora Ângela. Pega uma faca e vai para cima. Ela disse aqui hoje. Ela foi para cima dele. Foi um excesso? Foi um excesso.
Agora, ele não foi para cima dela. Ela foi para cima dele com a faca. Então, nós temos que analisar as coisas da maneira com que elas aconteceram. Não da maneira de uma narrativa que tenta colocar aqui como se fosse um serial killer. Sai para a rua esfaqueando os outros. Nós temos que ter aqui um contexto que tem que ser levado em consideração. Ele diz que respondeu por outros crimes. Foram questões relativas ali a furto. Teve uma questão de posse de arma de fogo também. Mas nunca, com 40 anos de idade, tinha um processo que respondia por algum processo de crime envolvendo violência ou grave ameaça. Ou seja, até os 40 anos, não existia violência e grave ameaça com relação a crime imputado ao senhor Francisco. E a senhora Ângela mesmo falou, com faca não, ele me agredia, repito, não estou aqui relativizando, não estou na linguagem popular, aqui, na linguagem popular tem que falar, às vezes, algumas questões que não são jurídicas. Não estou aqui passando pano. Mas é fato. Infelizmente, ao que consta, ele batia na senhora Ângela, mas nunca tentou contra a vida dela. É grave bater na mulher? Claro que é grave. Mas não é tentativa de homicídio. No dia, se as coisas aconteceram como diz o processo, ele, infelizmente, depois de uma discussão ali, chegou bêbado em casa, não vou falar de bebida, de nada disso. A bebida não exclui o crime. Você é doido, gosta de defender um negócio desse? Não vou. Infelizmente, ele chegou lá alterado, discutiu com a mulher, erradamente estava, ao que consta, teria empurrado ela, estaria cometendo ali alguma agressão. Tem que ser punido? Tem que ser punido. Mas não numa tentativa de homicídio. Aqui, com relação à senhora Ângela, de acordo com os fatos que nós temos aqui no processo. A lei, excelência, a lei, ela traz um instituto, um artigo de lei, que é o artigo 15 do Código Penal, que fala sobre a resistência voluntária e o arrependimento eficaz. A minha tese técnica, para aquilo que aconteceu com a senhora Ângela, afigura-se de maneira muito confortável com relação ao que diz a lei no sentido da desistência voluntária. Também, se levarmos em consideração a tese do Ministério Público, que teria esfaqueado a sogra e teria investido contra a vida da senhora Ângela, se imaginarmos que foi isso que aconteceu, existiu ali uma coisa chamada desistência voluntária. Por quê? A lei ela diz que o agente, quando ele está cometendo um delito, e sem que alguém pegue ele à força, ele acaba desistindo no meio do caminho, ele começou a cometer um delito. De repente, por algum tipo de iluminação, por lucidez temporária, por arrependimento, mudança de planos, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma besteira tremenda aqui, não vou parar com isso. E aí entra uma questão. Essa voluntariedade, ela
não precisa ela diz aqui sobre a voluntariedade com relação a esse delito. Eu vou ler aqui para Vossa Excelência um curtíssimo trecho. Tanto a desistência voluntária como o arrependimento fiscal devem ser voluntários. Voluntários. Embora não necessitem ser espontâneos. O que é voluntário e espontâneo? Ela precisa ser voluntária, embora não necessite ser espontânea. Ou seja, deve acontecer por vontade do próprio agente, ainda que essa sua vontade, esse seu querer, seja provocado por temor, vergonha ou receio. E aqui o temor pode ser o temor. Ele fez alguma coisa errada, ele respondeu por uma coisa terrivelmente grave. Pode ser o temor de apanhar, como veio a apanhar. O sujeito está lá cometendo um delito, e ouve a sirene da polícia chegando, nossa, melhor parar com isso aqui que vai dar problema. Então, nós precisamos fazer essa diferenciação. Porque ao que foi sustentado pelo doutor promotor de justiça, por mais uma vez, foi falado aqui, que durante o ato teriam chego esses populares e teriam agarrado Francisco, e por aí sim, essas circunstâncias alheias à vontade dele, é que ele não tirou a vida da senhora Ângela. De acordo com os elementos que eu tenho dentro do processo, porque não existe prova, o policial que estava aqui não sabia dizer se tinha, se não tinha, quantos eram. A senhora Ângela também, no seu depoimento, falou que hoje ele começou a sofrer as agressões depois dos acontecimentos ali. Não chegou ninguém dando um tiro nele, não chegou ninguém segurando, não chegou uma multidão arrastando para linchá-lo e impedindo que ele continuasse aquilo lá. Seja, como está escrito aqui na doutrina, seja voluntário, espontâneo, pode ser causado por algum fator extra. Temor, de vergonha, de arrependimento. Então, eu não estou aqui... Eu tenho até utilizou essa palavra de historinha. Não estou aqui contando historinha. Eu estou aqui adequando aquilo que existe na lei com aquilo que nós tivemos informações que realmente teria acontecido. Não tinha ninguém naquele momento. Depois da confusão, certamente houve gritos, tal, começou a sair gente. Ele já tinha abandonado, segundo depoimento dela mesmo, porque aqui é o seguinte, quando a pessoa participa de uma reconstituição, a nome técnico reprodução simulada dos fatos, a pessoa tem uma total liberdade para dizer para aqueles peritos que estão filmando, que estão fotografando, como que foi que aconteceu. Então, aqui, a gente vê a simulação do senhor Francisco saindo do local dos fatos. Tem alguém aqui agredindo ele? Tem alguém aqui puxando ele? No momento dos fatos, estavam só as 3 pessoas. A vítima do senhor Francisco e a outra vítima fatal. Tem alguém aqui? Algum terceiro? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui é o filho. Sempre 3 ou 4 pessoas participaram ali da cena. Por quê? Porque a cena, o momento em si dos acontecimentos, é o que leva, é o mais importante para ser julgado. Ou seja, não existiu essa interferência de terceiras pessoas no momento dos fatos. Ela mesma, a senhora Ângela, fala inúmeras vezes que essa agressão
aconteceu depois. Então, nós temos que levar em consideração algumas coisas que também foram ditas. A senhora Ângela falou em audiência explicitamente. Eu quero colocar aqui o vídeo, porque eu sei que agora, depois do almoço, dá um sono, se põe vídeo ali, a gente vai todo mundo dormir. Ela disse em audiência, aqui na sentença do doutor juiz, que sentenciou esse caso, que mandou o Francisco aqui para o Júri Popular, as folhas 541, ele faz um recorte ali do que a senhora Ângela falou na audiência. Que não tem medo do réu. O réu não a ameaçou. E tudo que relatou na delegacia foi por conta de tudo que aconteceu, que estava fora de si. O que falou, o que veio na cabeça. E não falou coisa por coisa. Ficou em choque na delegacia. É óbvio que estava em choque. É óbvio. Calor das emoções. A mãe tinha acabado de falecer. Os irmãs, irmãs ligando, querendo saber o que aconteceu. O que Francisco fez com a nossa mãe. É óbvio que isso aí vai influir no ânimo da testemunha / vítima. Sua família estava pressionando. Seus irmãos estavam falando, porque a mãe tinha vindo da caixa e não tinha culpa peguinha. E sua mãe esfaqueou o réu na perna. E nessa hora, entrou na frente para pegar a faca, mas não teve jeito e aconteceu tudo que aconteceu. Essa questão da faca, excelência. E repito, aqui vamos voltar até ao laudo do período do essa questão da facada é aquilo que eu falei. A pessoa ali também, na hora de querer se defender, às vezes ela vai dar uma aumentada no instintivo do ser humano. E o lado que sofreu o prejuízo maior também não é de se imaginar um absurdo de aumentar um pouco a história também para deixar mais grave do que realmente já foi. A escoriação por abrasão à região zigomática direita e anterior do joelho direito. Ou seja, na face, o laudo, ele cita um ferimento do réu, dizendo que foram lesões corporais de natureza leve. E quando a gente vai aqui verificar as fotos aqui, que o doutor mostrou aqui com mais saiu para Vossa Excelência lá no telão. Essa foto aqui foi impressa até preto e branco. Vê que ele tem um ferimento aqui e tem outro no lado esquerdo. Ó. Um laudo feito por um profissional, por exemplo, ignorou esse ferimento aqui. Ah, mas é um ferimento muito sucinto. Sim, ferimento ali superficial, alguém que bateu nele. Mas o laudo não apontou a escoriação no lado esquerdo, só no lado direito. Ou seja, foi um laudo falho. Pode não ter levado uma facada que tenha penetrado na pele? Pode. Mas pode ter por cima da calça. Sentido ali alguma coisa atingida. Então, quando a gente vai falar do laudo, tem que ser levado isso em consideração. Ele tinha ferimento, tanto aqui, quanto nas laterais, e o laudo não descreve esse tipo de ferimento. Então, como que eu vou ter uma confiança 100% nesse laudo para dizer se ele realmente tinha
algum ferimento ou não na coxa. A reação foi, e aí sim, não sob o argumento exculpante, mas de acordo, repito, com as informações que tem nos autos. Foi uma reação exagerada? Foi uma reação exagerada. Foi uma reação muito exagerada, diria. Não deveria ter feito. Agora, ele não foi para cima. A senhora Ana falou, a minha mãe foi para cima dele, papai. E falou que hoje de novo. Foi, realmente. Hora, franzina, mais taca. Poderia ter tomado outra atitude? Poderia. Cometeu esse ato absolutamente indevido. Agora, vamos aqui entender a situação e aplicar aquilo que está na lei. Aquilo que está na lei. Não foi o feminicídio. A vítima fatal, a sogra, ela não era participante ali do seio familiar ali do convívio. Por mais que a própria lei de Maria da Penha fale que a vítima que se enquadra nessa proteção que traz a Lei 11.340 de 2006, da Maria da Penha, pode ser, inclusive, com referência aos membros transitórios, ali, temporários, na casa. Mas o fato é que não existia esse histórico de violência contra a vítima fatal. Não existia esse histórico. O tempo todo que se fala aqui é do histórico com relação à senhora Ana. Com relação à senhora que faleceu, não existia esse histórico. Até porque ela não morava com o casal. Ela não morava. Então, como que vai colocar um feminicídio num caso desse, excelência? Que é um caso de feminicídio. Infelizmente, trágico. Uma coisa que causa repulsa na gente. Mas foi um femicídio, não foi um feminicídio. A gente não pode usar da justiça para a prática de uma injustiça. Para fazer um justiçamento. Vou colocar o feminicídio porque eu quero que a pena dele fique lá em cima. Vossas Excelências estão aqui hoje para julgar aquilo que aconteceu de acordo com o que está no processo. Então, a gente não pode aqui colocar uma qualificadora tão somente para agravar a pena do réu, para jogar a pena do réu lá para cima. E mesmo sem essa qualificadora, já seria uma aplicação de uma pena muito significativa. E temos com relação, e agora também a questão da crueldade, só uma água que pergunta. Esses dias eu estava falando aqui da questão das profissões, né? Os tribunais de júri do sul do país, do Paraná especificamente, mas Rio Grande do Sul também, eles são transmitidos ao vivo pelo YouTube. Então, geralmente eu fico no meu escritório trabalhando, e eu ponho na televisão, deixo o YouTube rodando, caso do tribunal do júri, igual esse. Então, vai, depois a vítima, réu, advogado, promotor. Para quem não gosta, é sadomasoquismo, né? Mas eu gosto dessa coisa do júri. Eu acho um instituto mais democrático que isso impossível, porque coloca justamente nas mãos de membros da sociedade para que tome as decisões mais importantes. Por que coloca na mão de Vossa Excelência? Porque a vida da gente, ao lado da liberdade, são os bens jurídicos mais importantes, né?
E justamente a inteligência do legislador que decidiu colocar na mão do povo a decisão de delitos mais graves, né, que envolvem a perda da vida humana. Então, esses júris são transmitidos pelo YouTube. Eu me lembro que há cerca de umas 3 semanas eu estava assistindo um julgamento com marca de A1. A1. Eu não gostava, acho que é Paraná. E o promotor estava naquele caso falando sobre a questão do meio cruel, que é uma outra qualificadora que se colocou aqui. Se colocou aqui para Vossas Excelências. Eu vou falar um pouquinho disso, porque o meio cruel, ele é uma coisa muito subjetiva, porque esse promotor, que eu não me lembro o nome, ele estava dizendo, e aí eu concordei, que é uma questão que todo crime de homicídio, tentativa de homicídio, morreu uma pessoa, tentaram matar alguém, a crueldade é meio que inerente ao próprio tipo penal do crime de homicídio. Seja com tiro, com outros instrumentos, porque, salvo numa hipótese de eutanásia, por exemplo, uma coisa assim, qualquer crime de homicídio, ele não ocorre com delicadeza. Infelizmente, faz parte do núcleo do tipo matar alguém. A própria palavra matar já é uma coisa, né, decisiva, uma palavra forte, né? Então, ele defendia essa tese de que a crueldade realmente já está inerente ao próprio tipo penal. Sob pena de se dizer que qualquer homicídio é cruel. Qualquer homicídio é cruel. Por isso que é tipificado na lei o crime de homicídio. Agora, nós não podemos também colocar todo crime de homicídio, ele necessariamente existe essa qualificadora da crueldade. Porque a qualificadora da crueldade, ela vem justamente num tipo penal, dando exemplos de que a pessoa que comete um crime mediante utilização de fogo, de explosivos, de meios insidiosos, veneno, dá alguns exemplos e fala outro meio cruel. Esse outro meio cruel, ele é muito relativo. Por isso que Vossa Excelência tem que estudar caso a caso, né? O próprio homicídio já é um ato revestido de algum tipo de crueldade. Então, o meio cruel, por exemplo, ele tem alguns exemplos, né, julgados em outras questões, que, por exemplo, tem um julgamento aqui, que são jurisprudências, né, decisões tomadas pela justiça em casos parecidos ou da mesma natureza. E, por exemplo, diz aqui, o fato do réu, de haver o réu desferido repetidos facados na vítima matando, não basta para configurar a qualificadora do emprego do meio cruel. Os excessos na execução do crime de morte nem sempre autorizam a afirmação de crueldade por parte do agente. Ou seja, por mais que a capa do processo, desse processo, ela é tecnicamente prejudicial à defesa. Agora, esses detalhes têm que ser levados em consideração para a gente não sair daqui com um resultado injusto. Por quê? O meio cruel, ele exige, até esse promotor falava isso também, ele quase que exige sempre uma premeditação por parte do agente que comete o crime.
porque faz com que o criminoso tenha escolhido tirar a vida da vítima utilizando-se de um meio cruel, por parte ali de uma tortura. A doutrina dá exemplos do sujeito que decide matar o inimigo e decide matar o sujeito enterrando-o vivo, sabe? Exemplos esdrúxulos assim, mas que faz com que a vítima tenha, durante um espaço de tempo, um sofrimento maior do que a própria inerência ali da prática daquele delito. Então, é uma outra situação que nós temos que levar em consideração para que não cometamos uma injustiça. O meio cruel, as repetidas investidas de golpe não necessariamente qualifica aquele meio cruel, e é o que aconteceu no caso. E a própria natureza do delito de homicídio, ela já tem em si uma questão de crueldade intrínseca no núcleo do tipo, né, conforme se fala do vítima, não necessariamente a maneira que... Porque, repito, as próprias circunstâncias do fato. Aquilo foi uma coisa que aconteceu no momento ali de explosão, no momento que o réu estava totalmente fora de si. Não existiu um planejamento. Vou aqui, vou pegar uma faca e vou matar fulano de tal. Vou acertar a faca milimetricamente em tal lugar. No momento ali da desavença, daquela confusão toda que se formou, o sujeito tem a autonomia praticamente escolher aonde vai acertar a vítima. Não, vou acertar aqui porque aqui vai demorar 1 hora para a pessoa morrer e ela vai sofrer. Isso exige um dolo por parte do réu. E querer aplicar esse meio cruel para causar na vítima um sofrimento excessivo que foge ao que já é comum ao próprio delito. O delito da morte, infelizmente, o homicídio, ele, claro, faz parte da vítima, vai sofrer um dano na sua integridade física. Agora, não dá para a gente colocar essa qualificadora de meio cruel num caso que não houve premeditação. O sujeito não, terminei de beber, vou lá em casa matar fulano e tal. Foi uma coisa que aconteceu sem planejamento, nenhuma excelência. Isso eu acho que ninguém refuta. E a crueldade, para configurar, ela exige um certo quê ali de premeditação. A gente não pode sair colocando qualificador em tudo quanto é delito, só visando uma questão de aplicação de pena maior. E algumas questões também relativas ao fato de legítima defesa, e repito, não vou aqui. A doutrina, ela nos traz vários exemplos. A questão da legítima defesa. Então, a legítima defesa, ela tem um aspecto, como o doutor promotor mostrou da nossa excelência, aquela questão do revite, do momento da agressão, tal, da agressão injusta, mas ela pode também ser aquela questão da legítima defesa putativa, que é quando o sujeito se acha que ele está sob o risco da sua integridade física e ele reage por erro, muitas vezes de maneira excessiva, né? Então,
não é só daquela maneira tão que brilhantemente foi explicado pelo doutor, mas nós temos, inclusive, excesso culposo e excesso doloso. Aqui, a partir do momento que a pessoa, por mais que fosse mais fraca e tal, partiu para cima dele com uma faca em mãos, do jeito que estava, ele ia calcular milimetricamente qual era a reação dele naquele momento. Nenhum ser humano que estivesse naquelas condições, creio que poderia calcular dessa maneira tão fria uma reação. Infelizmente, a reação foi uma reação excessiva. Ele disse que hoje, sem que possa ser tem intenção de querer mentir. Ele falou que eu me cedi. Não tinha nada contra minha sogra. Não existia histórico de violência verbal nem física. Então, o que foi uma questão ali praticamente de excesso. Aqui vejo excelência, por exemplo, aqui do Jamil Chain Alves, ele fala, o excesso culposo, o agente extrapola na intensidade da ação ou reação por inobservância, e aí é onde entra a questão da embriaguez. Por inobservância, ele não tinha a mente tranquila, a razoabilidade daquela maneira. Responder da maneira que você só fazer, garantir a sua intensidade física e não atingir a vítima. Ao dever objetivo de cuidado. Responderá pelo resultado ocorrido a título de culpa. Então, nós temos várias situações na doutrina, nos julgados, que a pessoa ou ela se excede nessa questão da figura da legítima defesa, ou mesmo se excede de maneira culposa, ou por algum motivo peculiar de cada caso, ela comete excesso, até mesmo, às vezes, excesso acidental. Né? Nós sabíamos que, conforme dito aqui por todos, eles estavam totalmente por consumo de alcoólico excessivo, misturou com remédio, com drogas. A pessoa, num estado desse, infelizmente, ela não tem condições nenhuma de arcar com aquilo que é certo ou errado. Ela, quando cometeu um excesso, não deveria fazer o que fez. E aqui, é aqui que eu falo para a Vossa Excelência com relação à questão lá do negócio do lixamento. No momento que existiam as agressões com relação à senhora Ângela, no depoimento tão citado aqui pelo procurador, da própria vítima em delegacia de polícia. Ela fala, o indiciado saiu andando e o pessoal que estava por ali bateu nele. Ou seja, aconteceu o que aconteceu, o indiciado saiu andando ou seja, depois, no momento posterior, não no momento que eventualmente ele praticava as agressões, no momento posterior, o pessoal foi para cima dele e bateu nele. Logo depois chegou a polícia e o SAMU. E o povo que o agrediu, depois que ele esfaqueou a declarante de sua mãe, declara que não conhece ninguém, acha que esse povo talvez fosse matar ele por agressões contra mulheres. Então, mais uma vez, aqui, conforme dito, pela Bíblia, que estava com os fatos ali frescos na mente, logo após, né, algumas horas, alguns momentos ali. Ela fala que depois do acontecimento, aí voltamos lá naquela questão da desistência voluntária, que ele pode ter desistido, seja por medo de apanhar, por medo de ser preso, seja lá o que for,
qualquer motivo que seja, mas desde que não seja um motivo que as pessoas chegaram, retiraram, impediram ele de continuar cometendo as agressões. Ela disse que depois o indiciado saiu andando e, ou seja, depois o pessoal que estava ali bateu nele. Então foi uma ação posterior aos fatos, e não no momento do fato, no calor dos fatos em si, na mesma circunstância, porque para que se figure uma tentativa de homicídio contra a senhora Ângela, esse povo teria que ter tirado ele no momento das agressões. Se tivesse alguém tão perto assim, excelência, se tivesse alguém tão perto, talvez nem a sogra teria falecido. Porque no momento que viram aquele empate ali, pegou a faca, tomou, se voltou contra a senhora, se alguém ali já entrasse, estivesse tão perto que pudesse cessar essas agressões, talvez hoje ele respondesse por 2 tentativas de homicídio. E se a pessoa retirou ele à força do momento, aí sim seria uma tentativa. E não com relação à senhora Ângela, que é o que traz aqui os elementos. Eu sei que às vezes é uma questão técnica, bem chata de entender, e às vezes até Vossa Excelência pode pensar, poxa, o sujeito acertou uma facada no braço da mulher e vai responder por lesão corporal, mas a própria lei ela trata essa questão como chamado de a ponte de ouro do direito penal, porque justamente é um instituto que existe na lei para estimular a pessoa que eventualmente estava cometendo um crime grave cometer um crime menos grave. Porque ela está praticando um crime grave, fala, nossa, eu vou parar com isso, vou parar que eu vou... Pode até ser por medo de ficar preso, né? Seja até medo de, nossa, eu vou me dar mal, vou ser preso, vou ser espancado, e a polícia passando ali. Não. Então, é diferente um sujeito que está praticando no momento e naquele instante se tira, cessa aquela agressão por questões alheias à vontade do agente. Então, essa declaração que me baseia para defender essa tese da Vossa Excelência com relação à desistência voluntária, com relação à senhora Ângela, ela é retirada do próprio conteúdo do que disse a vítima, tanto no seu depoimento na delegacia aqui, quanto na delegacia na dos fatos, quanto o depoimento prestado no dia de hoje, que ela deixa claro que isso só acontece, esse espancamento que ele sofreu só aconteceu depois dos fatos. Ou seja, naquele momento, e aí é onde que eu entendo que essa circunstância aqui, ela aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, para fazer sentido a história. E realmente ele deve ter tirado a faca da mão da vítima fatal, começou as agressões, a senhora Ângela entra no meio, sofre algum ferimento também, e ele abandona a cena ali do local. Se ele quisesse, se ele tivesse o dolo, o ímpeto, a vontade de matar a senhora Ângela, o que impediria, Excelência? O que impediria? Ela estava desarmada. Se ele quisesse, naquele momento, não tinha ninguém ali pertinho. Se ele quisesse ter desferido uma facada com força em alguma região vital da senhora Ângela, ele teria feito. Talvez em algum momento, naquela oportunidade, tenha passado na mente dele fazer isso, mas ele não fez. Ele não fez porque desistiu. E não porque alguém segurou ele por trás e impediu fisicamente dele fazer. Então, isso é uma circunstância que tem que ser levada em consideração e vai ser levada à apreciação de Vossas Excelências. E aqui, eu acho que é importante, nesse ponto,
a gente colocar o depoimento dela, da senhora Ângela, na fase judicial. Então, vamos deixar o doutor vai voltar. Vamos deixar para um segundo momento. Não vai. Só vou ter mais 15 minutos praticamente para falar. Vai conseguir muito segundo. Então, resumindo, até para facilitar os debates aqui. Eu venho aqui hoje com relação ao senhora defender a tese se tivesse dó, a intenção de matá-la. E vejam bem, se a gente levar em consideração esse histórico de violência que a Letícia sofreu, quantas inúmeras outras oportunidades, e provavelmente o casal estava até sozinho, se ele quisesse ter esse dolo, essa vontade de matar, quantas oportunidades na vida em 27 anos esse sujeito teve? Não vou aqui para certificar você, você errou. Você sabe que você errou. Você não tem como sair ileso disso aqui. Entendeu? Então, quantas oportunidades esse cidadão, que é um ser falho, é um ser humano, criado numa outra cultura, que nós muitas vezes não temos acesso. Sabe? A gente não sabe a educação que foi dada para ele. A gente não sabe o núcleo familiar, se existia violência na família dele também. E a pessoa, às vezes, cresce com essa mentalidade, com essa falta de educação mais social com relação ao comportamento de um ser humano. Histórico da nossa sociedade, que, infelizmente, as mulheres eram oprimidas. Isso era uma cultura do machismo, como disse aqui o Dr. Jair. Infelizmente, esses vícios da sociedade, eles se transferem para um ser humano que certamente não teve oportunidade na vida de ter um estudo, de ter uma formação. Isso tira a culpa do que ele fez? Não! Vai ter que pagar. Agora, ele tem que pagar com justiça. Aquilo que realmente aconteceu. Não colocando um meio cruel, que não houve, que exige um planejamento do delito, vou cometer o delito de maneira cruel. Não no momento dos fatos, ali totalmente louco, aconteceu o que aconteceu. Tendo domínio, lucidez na minha ação, para eu escolher um meio cruel para alguém falecer, para eu tirar a vida de alguém. Não teve escolha. Não teve escolha, não teve premeditação para utilizar-se de um meio cruel. Então, eu peço aqui que não considere essa qualificadora. Depois a gente vai esmiuçar isso no segundo tempo, vai ser mais breve também. Dois tempos depois mais breves. Mas vou defender, então, com relação à senhora Ângela, na questão da desistência voluntária, porque não teve ninguém que impediu. Se ele quisesse, infelizmente, ele teria tirado a vida da senhora também. A desistência voluntária com relação a ele. Com relação à sogra, que foi a vítima fatal, eu vou pedir
posteriormente que Vossas Excelências não considere esse caso como um feminicídio. Não considere esse caso como um feminicídio. Porque essa senhora que faleceu, ela não fazia parte do convívio familiar, ela não era alvo da violência. Isso faz ficar pena de praticamente pobre. E por mais que alguém pode pensar, mas tá certo, tem que dobrar dele. Só que ele tem que responder pelo que ele fez. Ele foi um femicídio, não um feminicídio. Ele não teria tirado, não tirou a vida daquela senhora porque ela era uma mulher. Se fosse o pai, se fosse o irmão, talvez tivesse acontecido a mesma coisa. Não foi pela razão de ser mulher que aquela senhora veio a falecer. Não foi por isso. E a gente não pode fechar os olhos e querer voltar dessa maneira só para que ele pegue uma pena mais alta. Se fosse um homem, talvez tivesse acontecido exatamente a mesma coisa. Foi atingido no pescoço, pegou uma veia importante ali, infelizmente. Não deu tempo de ser socorrido. Então, sem essa qualificadora de feminicídio, sem a qualificadora de meio cruel, porque não houve premeditação. Tem premeditação. E com relação à senhora Ângela, a questão da desistência voluntária, porque ainda que tenha sido por medo, por remorso, seja lá o que for no momento, não foi por uma circunstância alheia à vontade dele, porque ele, em tese, ainda detinha controle da situação. Ele não continuou trabalhando. Tivemos um resultado menos terrível do que já foi. Então, quero aqui agradecer muito a Vossas Excelências. Sei que é trabalhoso, sei que é maçante, às vezes tem que ficar alguma gente durante tanto tempo, sem poder se manifestar, sem poder falar nada, mas é necessário, porque, repito, nós estamos aqui durante 8, 9 horas, 7 horas. Aquele sujeito lá, por mais que Vossas Excelências não tenha nenhuma simpatia por ele. Mas aquele sujeito pode passar mais de 30 anos preso, ter essa interpretação da tese da promotoria do paciente. Eu trouxe aqui para Vossas Excelências sem forçação de barra. Sem forçação de barra. Então, estou aqui querendo um pedido absurdo. Quero que absolva porque ele agiu em legítima defesa. Ninguém aqui é tonto. Seria um desrespeito com a inteligência, com o tempo de Vossas Excelências em defender tese absurda aqui. Tudo que eu defendi tem respaldo na lei, tem respaldo na doutrina, respaldo na jurisprudência. Estou pedindo a Vossas Excelências a aplicação da justiça de acordo com o que ele fez. Não com o que ele não fez. Feminicídio não matou ninguém porque a pessoa é uma mulher, porque eu tenho menosprezo por mulher, respeito, matou uma pessoa. Não foi isso que eu pensei. Agradeço a atenção de Vossas Excelências, peço desculpas por algum excesso e aguardo daqui a pouco, provavelmente a gente volta a falar. Muito obrigado pela atenção mais uma vez.